go, make my body go, make our bodies higher. Olá, oitavo ano. Bom dia, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje é revisão. Nós finalizamos o nosso conteúdo, certo? O nosso conteúdo ele foi dividido em duas aulas, tá? Então a gente trabalhou na unidade 3 o assunto caindo na real. Só que vocês lembram que o nosso conteúdo ele foi dividido, certo? Eu fiquei com a unidade 3 e a professora Cleia ficou com a unidade 4. Então a nossa revisão vai funcionar da mesma forma. Eu vou revisar a unidade 3 e ela revisará a unidade 4, ok? Então vamos lá, eu enviei para vocês uma lista com exercícios. Eu fiz 4 exercícios pequenos porque contempla toda a unidade, certo? E dá pra gente revisar bem legal o conteúdo. Peguem o exercício lá e vamos começar, tá bem? Lembrem, nessa unidade nós trabalhamos diversos aspectos. Nós trabalhamos o realismo, nós trabalhamos o naturalismo, nós trabalhamos também o romantismo. E eu trouxe para vocês, do decorrer das aulas, eu trouxe algumas imagens. Por exemplo, no naturalismo, nós tivemos aquele artista, André Antoine, que fez a sua peça teatral inovando, e em vez de colocar carnes cenográficas, a peça era o açougue. Então, em vez de usar carne cenográfica, ele utilizou carne de verdade. Ele pendurou no seu cenário carne de verdade. Era uma diferença, uma grande característica do naturalismo, porque eles traziam nas suas apresentações fatos do cotidiano e eles procuravam representar da forma mais real, mais natural possível, certo? Então vamos lá, primeira questão, acompanha lá comigo, certo? Na primeira questão, nós temos assim: das características abaixo, assinale a que não pertence ao realismo. Prestem bem atenção, quando aparece esse tipo de questão, muitas vezes os alunos erram porque não prestam atenção nesse não, ok? Ela não pertence ao realismo. Então vamos lá. Na letra A nós temos a preocupação crítica. Letra B, visão materialista da realidade. Letra C, ênfase nos problemas morais e sociais. Letra D, valorização da igreja. E a letra E, determinismo na atuação dos personagens. Então, qual dessas características não pertence ao realismo? Letra D, valorização da igreja. Era diferente, por exemplo, o realismo ele vem trabalhar de uma forma diferente da arte que era trabalhada na Idade Média. Na Idade Média era super valorizada a igreja, era a igreja no centro de tudo, e o realismo não. O realismo vem contar, como eu já falei, fatos cotidianos. Ele vem olhar, ele vem trazer aquele olhar especial aos camponeses, aos trabalhadores. Como nós temos no livro de vocês, inclusive no livro de vocês menciona, as pessoas que eram abastadas, que viviam em zona de periferia, os escravos, entre outros modelos, entre outros exemplos, tá bom? Segunda, sobre o realismo assinale a alternativa correta, certo? O romance é visto como distração e não como meio de crítica às instituições sociais decadentes. Letra B. Os escritores realistas procuram ser pessoais e objetivos. Letra C. O romance sertanejo ou regionalista originou-se no realismo. Letra D. O realismo constitui uma oposição ao idealismo romântico. E a letra E. O realismo vê o homem somente como um produto biológico. Lembrando que a pergunta é qual dessas é uma afirmativa correta, tá? Então seria a letra D. O realismo constitui uma oposição ao idealismo romântico. O realismo ele vem depois do romantismo. Então, enquanto no romantismo eles priorizavam, eles davam muito valor à fantasia, à relação passional, à paixão, o realismo não, ele vem quebrar, ele vem se opor a esse ideal romântico, certo? Terceira questão. Relembrando o conteúdo explicado na aula, marque a alternativa que apresenta o nome de um dos mais importantes pintores do realismo. Na letra A nós temos Gustave Courbet, na letra B, Sandro Botticelli, letra C, Leonardo da Vinci, letra D, William Turner e letra E, John Constable. Então, qual dessas alternativas contém o nome de um dos pintores mais importantes do realismo?
Seria a letra A, Gustave Courbet, certo? Eu trouxe no livro, tem no livro de vocês, embaixo de duas imagens, lá nós temos duas imagens, uma do realismo e uma do romantismo. E embaixo dessas duas imagens, vocês têm a foto do Gustave Courbet falando um pouquinho da vida dele, da biografia dele. Eu trouxe isso na aula também, assistam lá a videoaula, tá? Que vocês vão recordar, tá bom? Quarta questão. Diferente do foco procurado pelos artistas do movimento conhecido como romantismo, o naturalismo, movimento que acontecia paralelo ao realismo, ao mesmo tempo, tá? Trabalhava com a ideia do real, do cotidiano. Quais eram as características procuradas e retratadas pelos artistas desses dois movimentos? Nós temos lá, letra A, a objetividade, a fantasia e a imaginação. Letra B, a objetividade, fatos concretos e acontecimentos cotidianos. Letra C, sonhos alheios, romance e imaginação. Letra D, acontecimentos passionais, objetividade e fantasia. E a letra E, imaginação, fatos concretos, tragédias passionais. Qual seria a alternativa? Seria a letra B. O naturalismo e o realismo trabalhavam com a objetividade, fatos concretos e acontecimentos cotidianos, como eu já expliquei. No livro de vocês tem várias obras, inclusive tem uma obra que representa um funeral, representa um cemitério. É uma tela bem grande, que foi muito criticada na época, porque não era algo majestoso de se ver, como por exemplo a Santa Ceia. Você vê a tela da Santa Ceia, a pintura da Santa Ceia, chama a atenção porque remete à última ceia de Cristo, e por mais que a gente saiba, conheça a história do que vai acontecer com ele após essa ceia, mas é uma obra muito famosa. E essa obra que está no livro de vocês, que traz remete a um enterro, ela foi criticada porque não era uma cena linda de se ver, era uma cena triste, era uma cena mórbida. Então ela não foi bem recebida pelo público, e ela foi uma tela feita em tamanho grande, que ocupava quase uma parede inteira. Só vocês procurarem lá no livro, dar uma revisada, lida lá no livro, que são 3 imagens na mesma página, tá? Assim a gente fecha a nossa revisão. Como eu disse, seriam 4 questões, reunindo todo o conteúdo que foi trabalhado na unidade 3, tá? Assistam às aulas, as videoaulas que eu encaminhei, o link para vocês eu encaminhei, o link junto com o PDF com os exercícios. Assistam lá as videoaulas. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me chamar, que eu vou estar esclarecendo essas dúvidas. E agora a professora Cleia vai dar continuidade revisando a unidade 4. Então assistam a aula lá com ela direitinho para poder revisar a unidade 4 e assim a gente fecha o nosso conteúdo. A gente fecha o nosso segundo livro, ok? Abraços em todos!